Olá! Neste vídeo eu abordarei os temas monarquia e república, com suas subdivisões, a saber. Sobre a monarquia, serão analisadas suas formas absoluta e limitada, onde encontra-se a monarquia de estamentos, constitucional e parlamentar. E quanto à república, estudaremos as formas aristocrática e democrática, sendo democrática direta, indireta e semidireta. Maquiavel, que era um historiador italiano, começou uma nova classificação das formas de governo ao afirmar o seguinte: todos os estados que existem e já existiram são e foram sempre repúblicas ou monarquias. Caracteriza-se a monarquia como um principiado, ou seja, um reino, e divide a república em aristocracia e democracia. Mas afinal, o que é monarquia? Monarquia é o governo no qual o representante exerce o poder por meio da sua hereditariedade, vitaliciedade e da irresponsabilidade, sendo essas suas principais características. Vitaliciedade consiste no governo por tempo ilimitado e soberano, ou seja, é definido pelo tempo de vida do monarca. Hereditariedade consiste na troca de mãos do poder, seguindo uma linha sucessória da dinastia. Irresponsabilidade consiste em isentar o monarca do dever de prestar contas ao povo ou a qualquer órgão político de suas decisões. A monarquia pode ser absoluta ou limitada. No caso de ser limitada, ela pode ser de estamentos, constitucional e parlamentar. Na monarquia absoluta ou ilimitada, o rei é o único órgão do governo. Nele concentram-se o legislativo, executivo e judiciário. Ele é uma figura irrepreensível e irresponsável, e se alicerça na justificativa que seu poder tem origem divina. Por exemplo, os faraós no Egito, os sultões na Turquia, os imperadores da China e etc. A monarquia limitada é aquela em que o poder central se reparte e admite órgãos autônomos, ou submete esse poder às manifestações da soberania nacional. Destacam-se 3 tipos de monarquias limitadas: de estamentos, conforme eu já havia dito, a constitucional e a parlamentar. A monarquia de estamentos é a forma típica do regimento feudal, onde o rei delegava algumas funções, geralmente de ordem tributárias, e a membros da nobreza, que eram reunidos em cortes. A monarquia constitucional era onde o rei só exerce o poder executivo, nos termos de uma constituição escrita e ao lado dos poderes legislativo e judiciário. Por exemplo, a Bélgica e o Brasil Império. Aqui o rei se submete ao que rege a Constituição vigente. Na monarquia parlamentar, o rei não exerce função de governo, mas é o chefe de Estado. O poder executivo é exercido por um gabinete de ministros, que respondem diretamente ao parlamento. O rei reina, mas não governa. É o caso, por exemplo, da Inglaterra e do Japão. Bom, agora que nós já sabemos o que é monarquia, vamos para o conceito de república. República nada mais é que a forma de governo onde a autoridade de mando ela é exercida por órgãos distintos e dependentes da vontade do povo. Sua principal característica, que vem em oposição à monarquia, é que o cargo governo ele é eletivo e temporal. Na forma de governo republicano, não há hereditariedade e também não há vitaliciedade, e ela pode ser república aristocrática, governo de uma classe privilegiada por direito de nascimento ou conquista, caso de Atenas e Roma, ou república democrática, onde todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido e pode ser direta, indireta ou semidireta. República democrática direta
é quando os negócios públicos são resolvidos em assembleias populares, compostas por todos os cidadãos capazes de votar. Isso acontecia muito lá em Atenas. República democrática indireta ou representativa. Aqui, o povo tem como única função escolher os seus representantes por via eleitoral, os quais vão exercer as atividades de governo, legislativo e executivo. E em alguns países, como os Estados Unidos, o judiciário também é feito de forma eletiva. Desse modo, a República Democrática tem como princípio a emanação do poder do povo por via popular, representado por cidadãos eleitos. República Democrática Semidireta. Nesse caso, o povo, além de escolher seus representantes, atua diretamente em determinados temas através dos institutos de participação popular, que são os plebiscitos, referendo e iniciativa popular. No caso do referendo, o Congresso discute e aprova inicialmente uma lei, e então os cidadãos são convocados a dizer se são contra ou favoráveis à nova legislação. Um exemplo de referendo realizado no Brasil foi o de 2005, quando a população foi às urnas opinar sobre o Estatuto do Desarmamento, que proibia a venda de armas e munições no país. Em qualquer um dos instrumentos, plebiscito ou referendo, sua convocação é atribuição do Congresso Nacional. Nos plebiscitos, a população é convocada para opinar sobre o assunto em debate antes que qualquer medida tenha sido adotada, fazendo com que a opinião popular seja a base para a elaboração da lei posterior. Na iniciativa popular de lei, os eleitores têm o direito de apresentar projetos ao Congresso Nacional, desde que reúnam assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, localizado em pelo menos 5 estados brasileiros, e esse percentual representa a coletânea de aproximadamente 1,3 milhão de assinaturas em todo o país. Desde que o instrumento de iniciativa popular foi assegurado pela Constituição em 1988, 4 projetos elaborados pela sociedade foram convertidos em lei. O mais recente foi a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135/2010, resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil e que impede que políticos condenados judicialmente possam concorrer nas eleições. Além disso, a lei tornou inelegíveis candidatos que tenham renunciado a seus mandatos para fugir de cassações. Ficou claro a diferença entre república e monarquia? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até mais, tchau, tchau!